Olá, vamos continuar nosso curso sobre a criação de interpretadores. Agora na aula 7, vamos falar sobre fluxo de controle. Fluxo de controle nada mais é do que instruções, ou seja, statements que possam controlar o fluxo de execução do programa. Isso é uma coisa bastante importante para a linguagem de programação. Permite que você cubra mais de um caso em um único código. E a gente vai fazer isso através de dois tipos de fluxo de controle. O primeiro deles são condicionais, como eu já tenho mencionado, que permitem a gente não executar alguma parte do código, ou seja, pular alguma parte de algum trecho da execução. Um loop, sendo um loop permitindo que a gente execute algum trecho de código mais de uma vez. Ou seja, a gente executa essa parte do código e volta para uma parte anterior e continua a execução por daí. Como as condicionais são relativamente mais simples de implementar, a gente vai começar por elas. Na nossa gramática, a gente vai adicionar um novo statement. Esse statement sendo o if. O if, por si só, ele vai ser um token if, seguido por um token de parênteses, seguido por uma expressão qualquer que vai ser a nossa condicional. Ou seja, isso daqui vai, dependendo do valor disso daqui, vai executar ou o primeiro statement ou o segundo que está dentro do else. Como já dito, depois do segundo parênteses temos o statement, depois um bloco else opcional. É uma coisa que eu gostaria de comentar é sobre o fato de que entre o if e a expressão, vocês notam que tem um parênteses. Esse parênteses, de certa forma, ele é inútil, porque o parser consegue saber onde é que termina a expressão, onde termina o bloco if com essa expressão, porque o bloco if ele é um token, ele é limpo já no scanner. Então, de certa forma, a gente só coloca os dois parênteses para manter a simetria. Mas sem isso, a gente ainda conseguiria identificar o que é a expressão, o que é o corpo do if. E então diversas outras linguagens usam formas diferentes. Algumas usam dois pontos, ou seja, um if, a expressão, dois pontos, é o corpo do if. Outras usam then, que é o mais comum, ou seja, if, then, else, é um construto comum em diversas linguagens. Ou até mesmo não usam nada disso, decidem delimitar por si só o corpo do if. A exemplo de Golang, que tem um if, você tem a sua expressão, aí um bloco iniciado com chaves e aí os seus statements. Isso mostra como é bastante questão de escolher o design, como determinar como vai aparecer o seu if, mas no geral todos possuem o mesmo funcionamento. Agora, voltando para a nossa gramática, a gente vai ter, como já mostrado, a regra if statement, que vai cuidar do branch. E como já foi comentado, é um token de um if, seguido de um parênteses, uma condição, segundo parênteses e o corpo do if. Aí, em relação ao funcionamento, quando a gente for implementar, o corpo do if ele só deve ser executado caso a condição seja verdadeira. Se ela for falsa, opcionalmente, se houver um bloco else, esse bloco else que vai ser executado. Mas enfim, vamos voltar para focar primeiro no parsing, depois voltamos para a interpretação. O parsing, vamos começar com o nosso Node.st. A gente adiciona na nossa ferramenta generate.st. Esse nodo é um nodo que contém uma expressão que vai ser a nossa condição, um statement que é a branch then, ou seja, a branch que é executada quando a condição do if é verdadeira, e a branch opcional else, que é executada caso exista, no caso onde o if, a expressão do if é falsa. Ou seja, depois que você adicionar isso aqui, executar novamente esse programa, vamos ter a nossa nova classe, e a partir dessa nova classe a gente começa a implementar o nosso passe e logo após no nosso intérprete. No nosso passe, assim como para os outros tokens,
a gente precisa dar match no primeiro token da regra, no nosso caso é um if, ou seja, a gente dá match no if e a partir daí a gente começa a fazer o passing desse statement. O passing desse statement é bem direto. Primeiro a gente já fez o match do if, então agora a gente vai fazer o match do parênteses esquerdo, depois da condição, parênteses direito, depois do nosso bloco tem. A gente cria o bloco else null, porque ele pode ser opcional, e a gente só faz o pass dele caso ele venha aparecer. Ao final a gente cria retorna um novo statement if. Agora o método para fazer a interpretação, nosso visitor, ele tem um método de visita e a gente usa diretamente o código Java que faz esse if, ou seja, if a gente verifica se a nossa condição dentro do evaluate, depois de passar pelo evaluate e ser definido como um valor, a gente define se é true. Se for true, a gente executa a branch se tem. Se não, e se existir uma branch else, a gente executa ela. Aí um comentário a ser feito. A branch, a expressão struth, ela segue a regra do locks que a gente definiu para falsidade e valores verdadeiros. Ou seja, os únicos dois valores que assumem valores falsos são false e nil. Todo o resto é considerado como verdadeiro. E outra coisa, em relação à sintaxe, vocês podem notar que a gente só avalia as expressões do tem e do else caso seu respectivo valor de condição tenha sido atendido. Ou seja, diferente dos outros blocos que a gente estava fazendo, que primeiro a gente avaliava todos as subárvores para depois avaliar o nó principal. O if a gente só vai avaliar uma subárvore se o seu valor associativo é correto. Isso é importante porque caso alguma dessas branches tenha um side effect, um efeito colateral, o usuário espera que só os efeitos colaterais da branch que vai ser correta seja executado. Isso é uma questão bastante importante de design e a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está implementando. E é isso para a instrução if. Vamos fazer uma breve pausa para voltar com a nossa próxima instrução. Vamos agora prosseguir com os operadores lógicos, que nós vamos chamar eles de AND e OR na nossa linguagem. A gente não implementou eles antes, junto dos outros operadores binários, porque eles têm uma lógica diferente de avaliação. Eles têm algo que a gente chama de curto-circuito. Porque quando uma expressão lógica, expressões lógicas AND, se pelo menos um dos seus operandos for false, a gente tem certeza que toda expressão AND é falsa. Um OR, se a gente tem pelo menos um operando verdadeiro, a gente sabe que toda expressão é verdadeira. Ou seja, na maioria das linguagens, enquanto a gente está avaliando um operador lógico, no exato momento que a linguagem é capaz de inferir o resultado do valor lógico da operação, ela para de avaliar todos os operadores por aí, nesse momento. Isso já é o padrão em diversas linguagens, então vai ser o que a gente vai estar implementando por aqui. Ou seja, a gente vai começar a definir nossa gramática. Como esses dois operadores eles vão ter casos diferentes do operador binário padrão, a gente vai determinar eles em produções distintas. Essas produções vão ser bem mais acima de equality, ou seja, eles têm uma precedência bastante alta. E o OR ele tem uma precedência maior do que o AND. Essa é outra coisa que é herdada de antigas implementações de linguagem,
que a gente vai manter na nossa linguagem por ser o status quo da implementação desse tipo de produção. Mas no geral, vocês podem notar que é a mesma lógica de produção que a gente tem em um operador binário. Ou seja, como é a mesma lógica de passe de um operador binário, a gente poderia pensar, tá, a gente pode usar o mesmo visitante da nossa antiga expressão binária, e com isso a gente teria que mexer no código da expressão binária. Como não seria muito interessante de fazer isso, a gente vai criar um novo nó, especificamente para operadores lógicos. Ele vai ter a mesma estrutura de uma expressão binária, mas quando a gente for fazer a interpretação, ela vai ser diferente. Ou seja, a gente cria aqui uma expressão lógica. Tem o seu operador à esquerda, o operador à direita e o token, que é a operação. E no nosso passe a gente vai começar a alterar de acordo com a nossa gramática. Ou seja, depois da segment, agora a gente tenta ler um OR. Um OR que vai ser essa função aqui. Ou seja, eu espero um end. Enquanto eu estiver dando match em operadores OR, eu continuo lendo operadores end para ficar montando minha expressão lógica para retornar ela no final. Isso aqui é exatamente a mesma lógica de passe de um operador binário. O end é a mesma coisa, só mudando quem que é a expressão que vem em seguida, que é um equality. E como essa função já volta a chamar equality, a gente já tem todas o nosso passe ligado novamente funcional. E agora a gente vai para o nosso visitor na parte de interpretação. Na parte de interpretação a gente vai começar. A gente é o primeiro da evaluate na primeira expressão, ou seja, que está mais à esquerda. Se o operador for do tipo OR, então se a gente acabar avaliando para true, a gente para por aqui. Essa é a lógica que a gente vai definir para o operador lógico OR. Se não for um tipo OR, ele, por ser uma expressão lógica, a gente sabe que tem que ser do tipo AND. Se ele for do tipo AND e o operador à esquerda é falso, então a gente retorna esse valor, porque a gente sabe que por ter aparecido falso, todo AND vai avaliar para falso. No final a gente retorna o evaluate da expressão right se a gente não tiver encontrado nenhum lugar onde deu curto-circuito. A gente chegou na última expressão a ser avaliada. Ou seja, aqui nessa implementação a gente avalia o operador esquerdo primeiro e a partir disso verifica se caso curto-circuito, o que eu acabei de explicar. Outra coisa importante é o nosso valor de retorno. A gente não garante que a gente vai retornar um literal true ou um literal false. A gente só retorna um valor cuja a falsidade ou a veracidade é a mesma do valor esperado. Ou seja, a gente pode retornar uma string que represente true, ou a gente pode retornar um nil no caso do false. A gente retorna um valor cujo valor verdade é o esperado, não um literal true ou false. E isso finaliza nossa implementação dos operadores lógicos. Vamos fazer uma pausa antes de prosseguir para o nosso próximo nó, que vai ser o operador while. Agora a gente vai fazer a implementação do nosso while. O while, na nossa gramática, ele vai ser bem simples. Ele vai ser uma nova instrução, que é um token while seguido de um parênteses, uma expressão, outro parênteses, o statement. Esse caso cai no mesmo do if, então não vou comentar sobre a relevância do primeiro parênteses, mas a ideia é que o bloco while seja aquele bloco que ele executa um bloco de código continuamente enquanto alguma condição for verdadeira. Então a gente vai criar um novo nó na nossa ST pro while. Ele vai ser uma condição e o seu corpo, ou seja, nada muito especial, vai ser bem direta essa tradução. Ou seja, a gente vai adicionar ele aqui no nosso parser, ou seja, quando a gente der match em um while, a gente vai começar a tentar fazer o pass de um
statement de while. Esse statement de while, o parsing dele vai ser também bem direto. Como a gente só leu o while, a gente lê o parênteses esquerdo, lê a nossa expressão, lê o parênteses direito, lê o corpo do while e retorna um novo statement do tipo while. E assim como a tradução, assim como o parsing foi bastante direto, a tradução é mais direta ainda. A gente vai usar o próprio construto while do Java para fazer a interpretação do nosso construto while. Ou seja, enquanto a condição ela avalia para um valor verdadeiro, a gente continua executando o corpo. E esse é o nosso visitante para o while. E no geral, isso é tudo para o while. Ele é realmente bastante simples, dado que a gente já tem bastante do maquinário implementado no próprio Java e a gente faz reuso dele. Agora a gente vai começar o for. E o for, a gente vai apresentar uma nova técnica. A técnica a gente normalmente chama de açúcar sintático. Um açúcar sintático é quando uma estrutura, no caso o for, ele só vai existir para alguma das camadas mais do front-end do compilador, do interpretador. Ou seja, o for, enquanto a gente estiver fazendo o próprio parsing, a gente vai transformar esse for numa estrutura, em outra estrutura diferente que vai existir para o interpretador. No caso do for, a gente vai transformar ele numa estrutura de while, que é aquela que a gente já implementou. Ou seja, como é que a gente vai fazer isso? Imagina que a gente tem esse for aqui dado como exemplo. Esse for ele é exatamente a mesma coisa que esse trecho de código aqui. Ou seja, a gente coloca tudo dentro de um bloco, porque é uma declaração de variável aqui. Essa declaração de variável ela só vai valer dentro desse for. Ou seja, a gente usa esse bloco para garantir que ao final esse valor de variável seja dropado. E de resto a gente adiciona um while, que verifica a condição do for. Executa o corpo e ao final ele faz um incremento, que é exatamente o que o for faz. Ou seja, a gente vai pegar um código que para escrever para a gente vai ser bastante fácil. A gente vai transformar em um código já não tão interessante de ser escrito, mas que para o interpretador vai ser muito mais simples de trabalhar. Para fazer isso, a gente vai adicionar um statement de for na nossa gramática, que lembrando, o for ele não vai existir para o interpretador, mas para o parser ele vai existir. Então é necessário que a gente adicione a gramática e um statement de for, é um for seguido de um parênteses, uma declaração de variável, uma expressão ou um ponto e vírgula, essa sendo a primeira delas, seguido de uma expressão. Essa expressão ela é opcional, seguido de uma outra expressão que também é opcional. Ou seja, tudo que é do for é opcional. Ou seja, a primeira pode ser uma declaração de variável, um statement de expressão, ou um ponto e vírgula, ou seja, um ponto e vírgula é o caso que está vazio. Uma expressão, ponto e vírgula, expressão, fecha parênteses, e o corpo do for, que é um statement. Aí vamos prosseguir. Para fazer o parsing, a gente vai fazer o parsing na nossa classe de parser. A gente vai usar um novo import, que é o arrays. E a gente vai, quando a gente vai fazendo o match do for, a gente vai usar uma função que faz esse parsing específico. Essa função ela vai começar assim. Ela vai consumir primeiro o primeiro parênteses. E depois que ela consumir esse primeiro parênteses, a gente vai ter um inicializador. Esse inicializador vai ser talvez a primeira expressão. Se a gente encontrar um ponto e vírgula, quer dizer que a gente não tem um inicializador para o for. Então a gente define ele como null. Se for um var, a gente tem um inicializador do tipo declaração de variável. Se não for nenhum desses dois, a gente espera um inicializador do tipo instrução de expressão. Depois disso, a gente vai para a condição. A gente checa. Se tiver um ponto e vírgula, agora a gente não tem uma condição, então a gente deixa como null. Mas se a gente não tiver um ponto e vírgula, é esperado que a gente tenha uma expressão.
Essa expressão tem que ser dada nessa condição. Depois dessa expressão, é esperado que a gente tenha um ponto e vírgula. Depois disso, a gente vai ter a última condição do for, que é o incremento. O incremento a gente faz a mesma ideia, a gente checa se a gente tem o parênteses que fecha a inicialização do for. Se não, a gente vai esperar uma expressão de incremento. Depois dessa expressão de incremento, a gente consome o parênteses de fechamento. E após isso, a gente vai fazer o passe do corpo do for, que é bem direto. A gente só faz o passe de um statement e depois retorna o corpo. Aí agora, ainda nessa função, a gente vai começar a fazer essa transformação para transformar esse nó for em um while. Então a gente vai começar de trás para frente, a gente vai começar no incremento. Se tiver um incremento, ele sempre vai ser sempre o último statement a ser executado dentro do bloco, do corpo do for. Então, se houver um incremento, a gente vai pegar o corpo e a gente vai incrementar ele adicionando esse incremento no final, como uma última instrução. Se houver a condição, se houver uma condição, a gente vai pegar essa condição e a gente vai, se não houver condição, a gente cria uma nova condição com o literal true, ou seja, uma condição que está sempre verdadeira, e a gente adiciona cria o while com a condição e o corpo que a gente já criou. E por fim, se tiver algum inicializador, a gente vai criar um novo bloco com esse inicializador no começo e o corpo ao final. Ou seja, o incremento a gente adiciona no final do bloco, a condição vai ser a condição do corpo do while, o inicializador ele vai ser inserido dentro de um bloco à parte, sendo que foi o inicializador depois o while. E com isso a gente finaliza a implementação, o descensuramento do for. A gente tem ele totalmente transformado no while, como a gente tinha mostrado anteriormente, e ele funciona assim como esperado. Com isso, a gente consegue escrever código já como esse daqui, que vai mostrar para a gente os primeiros 21 elementos da sequência do Fibonacci. E geral é isso, você pode testar. Esse código é esperado que se a implementação estiver correta esteja funcionando. E com isso a gente finaliza essa aula. A gente conseguiu adicionar ao nosso interpretador um if, um while, um for, além dos implementadores lógicos de curto-circuito, e foi apresentada a técnica de desaçucaramento para auxiliar na implementação de construtos que de certa forma não existem para o interpretador, mas que eles estão na linguagem para quem está usando ela ter uma experiência de usuário melhor. Na nossa próxima aula a gente vai ter uma aula bem mais longa, que a gente vai implementar algo bastante vital para o nosso interpretador, que são as funções. E aqui mais um desafio caso vocês tenham interesse na implementação.